No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar da estupidez humana, trolls de Alexandre Alencastre, drogas com cocó e muito mais. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, com os vossos anfitriões do costume, minha pessoa, Guilherme Duarte, e a outra pessoa à minha frente, Hugo Gonçalves. Já tínhamos decidido há uns meses que não era preciso repetir os nossos nomes porque eles estão no Já está Mas é sempre bom, é sempre bom. Sabes que é uma das coisas que dizem no stand-up quando começas é, quando chegas dizes sempre lá, meu nome é Guilherme Duarte, e quando no fim, quando despedes, obrigado, meu nome é Guilherme Duarte, até à próxima. Usas o teu nome, não precisas de usar sempre o meu, não é? Era estranho. E dizem que é para o pessoal fixar. Já mesmo lá fora faz muito. Olha, descobri um gajo que não conhecia, chamado Andrew Schultz. Sabes quem é? Um gajo de Nova York. O nome não é estranho, mas não estou Tem um beat associando. muito engraçado sobre trainees, a palavra trainee. Trainee, nas empresas de consultoria, não é? Não, É o trainee. trainee. E um trainee. Trainee, pode Sim, ser, sim. sim. E o gajo está ali, pelo menos as coisas que eu vi uns 4 ou 5 vídeos, está ali a roçar nas polémicas, mas de uma forma inteligente. Está a esticar a corda. Está a esticar, mas não gratuitamente. Yeah. Aquilo está... Tem que ver. E é um gajo de Nova York, novo, parece ter uns 30 anos. Está fixe. Para quem gosta de stand-up comedy, Andrew Schultz. E então, o que Olha, é que hoje vamos falar? Eu acho que é redundante nós apontarmos aos nossos ouvintes o volume de estupidez que se produz no mundo todos os dias. É bastante, não é? É E, no bastante. entanto, é também incontornável, dada a nossa natureza humana, de gostar de apontar o dedo. Gostamos muito de dizer o que está mal, para nos sentirmos melhores. Mas aqui, mais do que estar mal, trouxe duas ou três coisas rápidas que é mais mesmo grunhice e estupidez. Uma, já não falamos do Trump há algum tempo, foi que ele ontem disse que não podia confiar na energia eólica porque às vezes não faz vento. Sim, faz sentido. E dos 3 países mexicanos, não foi o que ele disse? Ele disse qualquer coisa, não sei qual era o assunto, vi só os headlines, e falou, tipo, não, ajuda aos 3 países mexicanos, da América Central ou do Sul. Mas é engraçado... É tudo México para ele ali. Mas estás a dizer isso, mas isso foi uma das piadas do Andrew Schultz que eu ouvi ontem. Foi? Sim. Porque o gajo estava a falar da tendência dos americanos para encurtar as palavras. Por isso é que era tranny. Ele é Andrew, chamam-lhe Andy. Sim, eles são América, não são United States, né? Eles são um continente todo. E ele vai dando vários exemplos desses e não sei o quê, e depois diz que houve um amigo dele que disse, por exemplo, um amigo meu disse, eu sou de El Salvador, e ele disse, you're Mexican. Yeah, tipo, sim. ou seja, contração, e depois acho que fala dos outros países que é, se estás abaixo do México, tipo, não vou decorar os vossos nomes, é tudo México. É México, yeah. Até Porto Rico é México, quase, lá. E então também ouvi isso, mas essa da eólica não tinha ouvido. Sim. Mas é giro. Que é a mesma pessoa que acredita que o carvão é que... Sim, não acredita no aquecimento global, não é? Pá, não é uma questão de crença, não é? Ainda ontem se falava disso os prós e contras foi sobre medicinas alternativas. Sim. Eu não vi, fui vendo algumas coisas e comentando no Twitter sem ver, que é uma coisa que eu gosto muito. E é um bocado isso, eu acredito na ciência. Não acreditas, a ciência não é para acreditar, tem um método. O resto é que podes acreditar ou não. Mas a ciência não é feita de crenças. Não, só é feita de crenças no sentido em que pessoas leigas como eu tenho que
dar um salto de credulidade para quando os astrofísicos dizem que um planeta está a não sei quantos anos de luz, mas, ou seja, não estou a acreditar apenas naquela pessoa, estou a acreditar num volume de conhecimento de séculos que foi constantemente testado e desmantelado por outros cientistas, não é? Não é, acreditar no método. Não é do género, tipo, cheguei ali ao púlpito e disse, e então Deus falou a Moisés num arbusto em fogo em cima do monte e deu-lhe 2 placas, não é? 2 placas de chamon. Ele 2 placas de chamon. Por isso é que ele disse. E ele, Ele disse: vou inventar agora 10 regras para o pessoal viver. Né? Mas pronto, voltando aí à eólica. Que é mais do que isto, porque não, do que ele disse, porque ele realmente é bastante próspero em estupidezes, não é? Já não admira ninguém se choca. Admira quando ele não diz durante muito tempo. Eu acho que algumas são inadvertidas e depois ele usa as que melhor funcionam nos comícios como bordões. Ele parece uma banda que vai tocar os Drain the Swamp, Build That Wall, Crooked Hillary e tudo isso. Mas quando ele agarra estes bordões e diz estas coisas, especialmente esta da eólica, é a promoção da ignorância, o anti-intelectualismo ou anti-ciência, que é uma coisa que se está a propagar cada vez mais por vários. E isso é que é tipo, agora tipo. A malta que não acredita no aquecimento global tem um novo hit de verão, que é como é que querem fazer energia eólica se às vezes não faz vento? Não faz vento, tem que esperar, tem que esperar. Mas aí o mais estranho, o que me faz mais confusão é que eu acredito, lá está a minha crença, que o Trump não acredita nisso. Enquanto quando vês gajos como o Bolsonaro, que parecem mais limitados intelectualmente, mais burgueses, o Trump acho que só está a dizer isso porque sabe que pega. Ou seja, eu acho que ele é um gajo provavelmente até minimamente inteligente e culto, nem que seja porque se moveu num mundo onde havia conhecimento, não é? Não veio não foi um gajo que esteve fechado numa cave, não é? E o gajo diz isso porque sabe que o eleitorado dele é música para os ouvidos. Falaste agora do Bolsonaro e... Normalmente os políticos fazem-se tentar parecer mais espertos e inteligentes que aquilo que são, para ter votos. O Trump é o contrário. Eu não tenho a certeza disso. Ou seja, eu não acho que ele é completamente atrasado mental, mas a arrogância dele e o egocentrismo, já dizem que ele lê mal e que escreve mal e que não gosta de ler e não sei o que, né? Mas levam-no a desprezar tudo o que não seja o conhecimento que é da sua própria intuição. Aliás, dizem que ele é muito um bocado como os adolescentes quando estão a estudar filosofia, não é? Estudam Hegel e dizem, isto é verdade. Estudam Kierkegaard, isto é verdade, não é? Porque são muito vulneráveis. E ele fala com um gajo agora, não é? Que é um especialista, sei lá, em aeronáutica e diz, não quero os Boeing no ar. Depois fala com o gajo da Fox News e muda de opinião. Eu acho que é muito a intuição dele vale mais do que o conhecimento científico. Apenas por uma questão de ego. Sabes? Também pode ser, sim. Também pode ser. Eu digo mais relativamente, entrevistas passadas e cenas passadas, notas que é ali, não precisas de ser um gajo inteligente para ser um bom homem de negócios, né? Principalmente quando já vem de famílias ricas. Pode ser um burguês, mas sabe vender, é bom vendedor. Mas o discurso dele não era tão burro e desinformado no passado. Não, eu acho que o Bolsonaro é mais burro. O Bolsonaro parece claramente um gajo mais das cavernas. Já que estavas a falar neles, lembrei-me, eu tive um jantar em casa de uns amigos este sábado e começámos a brincar, a fazer o jogo do que é que preferes. Então perguntou-se às raparigas o que preferiam ir para a cama com o Trump ou com o Bolsonaro. E houve um dos meus amigos que elevou o desafio a algo mais sofisticado e badalhou ao mesmo tempo, que foi não. No caso de dupla penetração, quem é que ia por trás e quem é que ia pela frente? E gerou-se o pânico total. É porque elas ainda aguentavam, agora tinha que escolher se vão dar o rabo ou ao Bolsonaro ou ao Trump. É realmente uma escolha de Sofia. Eu acho que ambos devem ter a pila relativamente pequena, portanto é capaz da parte anal não ser tão difícil como se pensa, porque eu acredito que este tipo de gajos normalmente têm ali complexo de inferioridade em relação ao seu material. Portanto, acho que se calhar nem iam sentir nada por trás. O pior ainda era ser olhar para a cara deles e encará-los. Portanto, não sei, não dá para escolher, não é? No nosso caso. Mas então olha, pondo isso no caso masculino, tinhas que levar no cu de um e mamar o outro. Quem é que preferias mamar?
Era-me igual. Era tipo, escolham vocês. Tipo, exatamente. Escolham É um bocado indiferente, já que tenho que fazer isto. Eu, por mim, olha, é como quiserem. É porque não há, ou seja, não há nenhum elemento atenuante. Não há um mal menor, é igual. Tipo... O Trump ser mais velho e mais gordo, né? Mas a questão é queres lamber a pizza a um gajo mais fit? Não, para mim é igual, né? Pronto, exatamente isso. Ou seja, o elemento da atração física não tem grande... Não é? Sim, pois é. Se fosse um deles, era mais parecido com uma gaja, né? Sim. Fazia o mangina, não é? Metia assim a pila para trás. Portanto, realmente não sei. Daí depois tens a questão da língua, né? Tens mais proximidade com o Brasil. Preferias ouvir da frente, vai cafajeste, vai. Oh, fuck yeah, suck my cock. Goza na minha bundinha. Muito bem. O segundo destaque para pessoas estúpidas, grunhas, e era matá-los da semana, vai para os comentários à notícia da Alexandra Lencastre, que disse que foi vítima de violência doméstica. Eu vi por alto. Sim. Portanto, mais uma mulher, a falar de um tema que muito mais mulheres que não falam. Era de violência ou da série? Violência doméstica. Portanto, num dos seus casamentos. E os comentários, especialmente de mulheres. Sim. Portanto, mas já lá vamos às mulheres que diabolizam todos os homens e não querem a ajuda daqueles que até são fofinhos. Sim. Portanto, a Maria Ascensão diz logo para arruinar normalmente a violência doméstica arruina a autoestima das vítimas, mas a Maria Ascensão, não contente, diz que tristeza de vestido, está tudo louco. Da fotografia que ela... Sim. O Rui Madeira diz: e as mamas dela gritam por liberdade, quais seres oprimidos e sufocados. Mas poético, percebes? Poético. Sim. Sabe usar a palavra oprimidos, não está mal. Não tem H, não? Oprimidos. Não, mas há aqui uns, já vamos aos erros. Diz a Zulmira: agora é moda, tudo é violência doméstica, pois eu acho que quem sofre mesmo não quer falar do assunto. O que acaba por ser um bocado de verdade, não é? Que a maioria não fala do assunto, leva e fica caladinha, assim. Como uma boa mulher deve ser. É apanhar e ficar calada, não é, dona Zulmira? O Delfino Inácio, que é um bom nome para uma personagem de um romance, não é? Diz: com umas mamas dessas, qual foi o bruto que te bateu? Mas, é um elogio. É um elogio, é um elogio, ou seja, não se batem mulheres com mamas boas. É o que ele está a dizer. E agora vais-me ajudar a tentar decifrar esta mensagem, que diz: tapas as mamas e já não há violência doméstica. Estante a cair, tinha que se guardar mais um bocadinho. Estante a cair, eu acho que ele está a falar das mamas. Sim, as mamas estão-te a cair. Sim. Estão-te a cair. Tens que guardar. Tens que as guardar melhor, percebes? Okay. E só levaste porque tens decote. Ou seja, vais para a rua com decote, os outros homens olham, o teu homem, com toda a legitimidade, fica com ciúmes e arrefinfa-te nas ventas. Okay. É assim. Okay. Por isso é que os muçulmanos nunca batem nas mulheres, porque elas não andam tocadas, não sempre burca e não falam. Batem lá agora. Não batem, normalmente atiram ácido ou apedrejam. Sim. Isto no Bornei, agora, que foi o sultão, ou o caralho lá, do comanda, voltou ao apedrejamento, a pena para adultério, mulheres adúlteras e para homossexualidade, é apedrejamento até à morte. E para homens adúlteros? A culpa é das mulheres, que é o que acontece. A culpa é das mulheres, as outras, que se meteram por baixo dele. E então é giro, é porque é um país que exporta merdas, que toda a gente compra. Já não sei o que era eles disseram, mas é tipo, continuas a ter negócios, é como a Arábia Saudita, não é? E o pessoal às vezes fala, o machismo e não sei o quê, mas depois metes a gota, metes gasolina que vem da Arábia Saudita, não é? E sustentas essas economias. E aí é que começar os boicotes. É verdade. A Vitória Rodrigues, mais uma mulher, diz: agora toda a gente é vítima de violência. E se foram sem H 50 anos, agora é que vão falar. Pois é. Já nem se lembram. Que é o velho argumento, estes argumentos todos batidos, não é? Sim. Que já foi há muito tempo. Já foi há muito. Deixa-me só escolher aqui mais um ou dois. Os mamas dela, coitada, são sempre preferidas. Mostra as mamas. Esta mostra as mamas para ir tendo emprego. O vestido dela também foi bem violentado. Porca como és não admira. E a Rosa Santos, finalmente mais uma mulher, diz:
Eu estou a dizer isto das mulheres porque dos homens já normal. espero. É das normal mulheres também. Sim. Eu acho que não há nenhuma diferença. Olha género. outra. Virou moda às VIPs virem à praça pública armarem-se em coitadinhas. Eu acho que já toda a gente conhece este tipo de comentários. Mas eu só queria falar deles, além do apelo cómico que eles têm, obviamente, não deixam de ter, porque a estupidez também tem graça. Que tem muito a ver com coisas que já aqui nós falamos, que é temas como estes não são monopólio de um género ou de uma raça, e quando grupos mais, se calhar, mais inflexíveis diabolizam todos os homens e acham que os homens não devem participar deste diálogo, então comecem também a excluir certas mulheres, não é? Sim. Sim. Aí é... Eu percebo isto, ou seja, percebo porque sei que as pessoas são burras e é óbvio que tu sabes, antes de lançar uma notícia dessas, que vais ter esses comentários. Acho que não é novidade para ninguém. Percebes porque é que o macaco agarra em cocó e atira contra o vidro do zoológico, não é? E agora, o que é certo é que se tem feito muito alarido, e eu acho bem, não é? Da violência doméstica e que se deva sensibilizar, mas para o público mais burro soa a querer aparecer. Pronto. Principalmente quando são VIPs, que são conhecidas por gostar de querer aparecer, conhecidas e conhecidos por às vezes querer aparecer, apanhar as ondas, não é? O que eu acho sempre é, ok, sofreste violência doméstica, então quem foi? Vai à polícia e faz queixa. Acho que essa devia ser a primeira, não é por ser há muitos anos, porque agora se calhar esse homem está com outra e está-lhe a bater e ela está calada também. E portanto devias, mais do que dizer na revista eu sofri violência doméstica, devias agir legalmente. Portanto, essa é a primeira. Depois, há uma questão aqui que eu acho que joga contra a Alexandra Lencastre, que ela é um bocado maluca, não é? Pronto. Tu vês aqui quando ela era júri lá naquela cena do Sabes Dançar ou caralho, e se fosse um homem fazer os comentários que ela faz, era um bardejão a assediar toda a gente, porque ela vai lá um gajo tronco nu, e começa-se a abanar toda e a babar-se. Sim, mas o facto de ela ser essa pessoa não justifica que ela é porrada. Claro que não justifica, mas... serve de combustível para esse ódio que depois o público tem, porque se fosse outra mulher mais recatada, digamos assim, eu não estou a criticar, acho que as mulheres devem Estás a fazer uma análise de como as coisas funcionam. Portanto, acho que também há isso, mas depois há o facto, e principalmente, o público ser uma merda e estar nas redes sociais, onde está anónimo. Tu dizes que ela devia ter ido a procurar justiça através de ir a uma esquadra, fazer queixa. Eu percebo isso. Tu também sabes que muitas vezes é difícil para uma abusada dar esse passo. E se calhar hoje em dia, imagina que foi um marido com quem ela tem filhos. Se calhar hoje em dia é mais fácil para ela desabafar neste contexto do que iniciar um processo legal que vai pôr as filhas contra o pai. O que eu estou a ter, da mesma maneira que tu, ou seja, da mesma maneira que tu estás a contextualizar, porque nós estamos aqui para entender os grunhos e não só, estás a contextualizar porque é que as pessoas reagem, eu também estou a dizer que é também tudo isto pode ter uma razão bastante compreensível da parte dela, claro, não é? Sim. Provavelmente já, se foi há muitos anos, já prescreveu esse crime, já nem vai ter, não vai fazer nada. E também acho que, pronto, já que não vai para a polícia, ao menos não acusa ninguém na praça pública sem ela também não disse de quem é que era, disse só que, supostamente disse só que sofreu violência doméstica e não pessoalizou. Mas é assim. Olha, não sei se sabes, mas na Polónia, esse país muito católico... Vi hoje, acho eu que vais falar sobre o Harry Potter, não é? Vou, se conseguir abrir esta página. Os padres na Polónia... Espera aí que está aqui a entrar sinal. Os padres na Polónia decidiram... acho que deve ser o meu. Os padres na Polónia decidiram queimar livros, não é? E pensas, que livros? Não é? Que livros? Foi um livro... Mein Kampf? Foi, sei lá... Não, foi o Harry Potter. O Harry Potter. Porque eles dizem que incentiva a bruxaria, que tem mensagens demoníacas, e uma religião que tem um livro pejado de histórias... bastante mais canifobéticas do que aquelas do Harry Potter, não é? Sim. E com uma moral bastante menos apetecível, porque no Harry Potter ainda há bons, maus, e ali
na Bíblia, Deus mata toda a gente várias vezes. Sim. É como tu teres a Igreja Católica a acusar os outros de bruxaria e de burla, é a mesma coisa que teres um gajo obeso a comer um balde de Kentucky Fried Chicken e olhar para o lado onde está um gajo a comer aquelas pizzas de cachorro com hambúrguer, né? E dizer-lhe: és um gordo javarde, só comes merda. Isso faz mal, isso faz mal. Né? Isso faz mal. Tipo, o nível de arrogância e de sobranceria é comovente quase, não é? Eu acho que tem a ver com o monopólio da magia, não é? Tem a ver com isso. Só Jesus é que pode fazer o Expelliarmus e transformar água em vinho. Vem a Galba da Mac do Harry Potter e a dizer que toda a gente agora pode estar a fazer truques de magia. E então acho que vem mais por aí. Porque, há tantas provas que existe a Hogwarts do que Jesus ter transformado água em vinho, não é? Completamente. E então acho isso. A Polónia, por acaso, é um país interessante porque leva sempre porrada de todos os lados. Levou dos alemães, levou dos russos, ficou ali no meio, levou no cu de toda a gente. E hoje em dia continua a levar da Igreja, dos países mais, se calhar, da Europa. Nós falámos aqui há pouco tempo desses números e era... Eu já estive lá 2 vezes e toda a gente que está lá, que mais novo e que já não se revê muito nisso, diz que é um país profundamente... É o tema, por exemplo, mais tabu, fora a cena de dizer que eles são russos, que eles aí ficam lixados. E a cena, se calhar, da Segunda Guerra, fora isso, é a religião. Uma coisa ainda muito, muito tabu. Toda a gente é profundamente religiosa, mesmo o pessoal novo, a maioria das pessoas é. E a religião tem muito poder lá de censura, como se vê aí. Mas isso é também porque eles... manipulação. É um bocado como o futebol cai o Cristiano Ronaldo. Eles tiveram um Papa muito famoso. Tem lá a estátua. Eu tenho uma estátua lá. Tem um Papa muito famoso durante muitos anos. Foi um Papa com um reinado longo, João Paulo II. Eu acho que isso ali, a celebridade do Papa... Estou a gozar, mas eu conheci uma placa em Madrid. Mais do que tudo, ela falava-me da opressão que isso causa na vida dos jovens. Ela tinha fugido para Madrid um bocado por causa disso, porque depois há um controle social, não é? A Igreja impõe um padrão de controle, mas depois os outros membros, aquilo fica na tua psicologia, exatamente, depois aquilo, não é? E é uma pena porque a Polónia é um país bonito. Outra coisa muito bem povoado. É muito bem povoado. De bons genes. Tem bons genes. Sabes porquê? Porque elas não comem elas e eles, mas a partir das 6 da tarde. Não comem. É sério? É a última então, isso é refeição. o jejum das 16 horas, não é? Por isso é que não há gordas na Polónia. Não há. Também não há muito dinheiro para comer, não é? Começa aí. Não, eles não estão assim tão mal, a Polónia, acho eu. Não, acho que já não. Mas, por exemplo, tal como os outros países de leste, o nível de frequência universitária de pessoas com ensino superior é muito mais elevado do que o português. Como é na maioria dos países de leste. Aí também? Sim. Sim, eu sei que na ex-Jugoslávia é muito, na Bósnia. Há outra questão em relação a queimar livros, é que as referências anteriores também não são muito positivas. Tipo a Inquisição, a queimar livros e judeus, e hereges e bruxas, mas e os nazis a queimarem livros ao longo de vários anos, mas logo em 1933. Portanto, também não é uma referência... Não é? Queimar livros, por norma, é sempre... é sempre mau, não é? Nunca é bom. Apesar a menos que tu tenhas caído num avião, estejas nos Himalaias e todos os livros sejam do Gustavo Santos e do Pedro Chagas Freitas. E precisas-te aquecer, não é? Precisas-te aquecer. Não, eu era mesmo para limpar o rabo. Limpar o rabo, ok. Também pode ser. Uma pessoa pode ser náufraga aérea, mas não vai manter o mínimo de decência. Com o lavadinho que nunca se sabe, há de entrar o desespero e alguém vai crepinar, não é? É preciso estar sempre lavadinho. Ou então, no caso de morreres, para eles te comerem já estás todo lavadinho, não é? Sim, não tem que tirar as tripas, não tem que amanhar o peixe, não é? Mas é estranho quando tu vês que, ou seja, é nos dois extremos, não é? Normalmente a religião está mais relacionada à extrema-direita, apesar de poder ser dos dois lados, mas a extrema-esquerda hoje em dia também quer banir livros, não é? E queimar livros. Sim, temos visto muito isso. Há muita polémica, por exemplo, do livro do Mein Kampf, do Hitler, ter sido vendido, de fazer uma reedição, não é? Está no continente, podes comprar. Okay. E há muita gente que reage mal disso como se fosse uma apologia nazi. Sim. E eu acho que, em termos históricos, o livro tem uma importância enorme. Sim. Eu nunca li, mas gostava de ler. E além disso, desculpa lá, então e as pessoas
a quantidade de pessoas, de académicos, de jornalistas, de pessoas que estão a fazer trabalhos e que precisam de consultar aquilo, sim, não é? Sim. Ou seja, a revisitação da história é uma das melhores formas para tu não tentares repetir Agora, do passado. claro que tendo o livro à venda, vais ter gajos com inclinações neonazis que vão ler aquilo e vão dizer sim senhor, isto é bom. Mas esses gajos iriam arranjar o livro de qualquer forma. Sim. Mas é sempre... eu acho que não podes censurar livros. Por muito ofensivos que sejam, a não ser que seja um incentivo claro ao ódio. Eu não sei se o Mein Kampf é. Ou seja, como eu nunca li... E o Hitler não começou logo por vamos queimar os judeus, não é? Sim, mas portanto, eu acho que há menções deve ter menções antissemitas, sim, não é? Pelo menos da eugenia, ou seja, da pureza da raça, da raça superior, da não mistura, não miscigenação. Tu podes ter essa opinião, não é crime tu seres racista, não é? Desde que não hajas segundo esse racismo para incentivar ao ódio e oprimir outros. Tu podes ser racista, podes dizer, olha, eu sou racista, não gosto de pretos. Pronto, tudo bem, olha, és burro, pronto, já sabemos, estás apresentado, vou para toda a gente. Mas não é crime, não és preso por isso, não é? E portanto, é isso, entrar aí um bocadinho na fronteira da liberdade. Claro que tem um peso histórico enorme, mas acho que se censurares, vais dar mais força aos gajos que apoiam esses tipos de visão, acho eu. Não, e depois há sempre o critério da censura, é um critério que depois pode ser alargado por outro lado. Tu agora dizes que é o Mein Kampf e depois dizes, agora há este livro que tem nudez e eu acho que a nudez também... Sim. Sim, toda a gente que defende a censura acaba por ser censurado mais cedo ou mais tarde. Normalmente a história tem mostrado isso. Aqui a questão também da Igreja da Polónia, nós estamos a falar da opressão ou do controle, que depois tem efeitos concretos, porque eles são ativamente contra os direitos de homossexuais e de transgêneros, ferreamente contra o aborto, ligações à extrema-direita da Polónia, não é? Porque depois uma coisa casa tem muita extrema-direita lá, muito neonazi. E alguns padres que comem criancinhas. Também. Faz parte também do currículo. Mas já sabemos que são só 10%. Eu não sei, eu digo-te já, com as notícias que têm havido, não sei se já está nos 10,5%. Sim, e nós falamos tanto disso que pode haver padres E há variações, não é? Demográficas, não é? Sim. 10%. São só 10%. Temos que fazer essa t-shirt. Temos. Se calhar em Coimbra, quando formos fazer o podcast ao vivo, que já agora, para quem está a ouvir, vai ser dia 7 de Abril. 7 de Abril em Coimbra, na rádio... Coisa. Eu não me lembro do nome, mas acho que é a Rádio Baixa Universitária, não sei, posso estar a confundir. Vamos pôr no Facebook depois. Mas devemos pôr no Facebook, eles também devem anunciar, faz parte de um festival de humor. Sim. E vai ser por volta das 2:30. Aquilo vai ser num estúdio, portanto não há muito espaço, mas há espaço para ir para 20 pessoas. E quem estiver em Coimbra e quiser ir, talvez contacte a rádio, não é? Eu não faço ideia se o pessoal tem que pagar para ver, mas eu acho que não. Acho que é gratuito. Mas informem-se junto do festival. Como é que chama o festival, sabes? Não sei, também não sei. E pronto, e aí podemos levar umas t-shirts vestidas, são só 10%. Podemos fazer para... Ok. Vamos ver, só ver tempo. 2:30, domingo, Coimbra. 2:30, domingo, é uma espécie de matiné. Eu venho de Viseu, de espetáculo, vou para Coimbra e depois sigo reto para Santarém, para o Levanta-te e Ri. Que é em direto, o Levanta-te e Ri, não é? É. Okay. E então é isso. Quem não puder ir a Coimbra, não tiver cadeira no espaço da rádio, depois terça-feira será lançado esse... Sim, o episódio podcast vai ser logo ali gravado da semana e depois é lançado para toda a gente ouvir. Não faço ideia se vai haver alguma espécie de direto para as redes sociais da parte deles, se vão fazer alguma coisa ou não. Não sei ainda os detalhes todos, mas pronto. Ai, perdão, arrotei para dentro. Olha, eu também. Isto é um arrotezinho de contágio, como é o bocejo. Já, pensava que era só os soluços. Os arrotos e os peitos. Quando peidas, e toda a gente à tua volta começa a ficar com vontade de se peidar. Achas? Não, estou a dizer, se fosse como isso era tramado. O mito do bocejo, não é? Que se pega. Não é mito, pega-se mesmo. Eu vi uma cena, os Mythbusters fizeram, mas não... Está bem, mas já fizeram? Que já me aconteceu ao telefone. Sim. Ou seja, eu bocejar ao telefone e outra pessoa bocejar. A mim já me aconteceu, eu bocejar e a minha cadela bocejar a seguir, boa vezes. E vice-versa. Mas, ou seja, é capaz de haver alguma coisa, mas é psicológico, não é uma cena que se propaga no ar. Não é uma força, não é Deus a fazer-te uma festinha no cu. Não é? Da mesma maneira, quando uma pessoa está a rir muito, tu às vezes também rires. Se a pessoa está a pensar, estou a ficar com vontade de bocejar. Olha, eu também agora, estás a ver, somos altamente sugestionáveis. Mas também, porque tive insónias, cara, também. Olha, por falar na tua cadela, ela estrelou
em mais um vídeo que eu vi. Estrelou. E desta vez uma prestação arrojada. Ali... Uma atriz de método. Sim. Dissemos, olha, isto é para fazer cocó. E ela, mas simular, não, eu cago mesmo. E cagou, pronto. E foi isso, fez cocó. Foi o último vídeo o último, pelo menos para já, não sei se da parceria que eu tinha com a Puzzle. Foram 6 sketches que fizemos e foi a última, que era o Uber Cocó, uma aplicação que tu chamas e apanham os cocós dos teus cães para facilitar a vida de toda a gente, né? E foi. Isso fazia falta para algumas pessoas no meu bairro, por acaso. Sim. Muito bem. Mas olha, para fechar só esta sequência de estupidez à solta, às vezes também há um contraponto. Eu descobri não. É um gajo que está agora a ser falado nos Estados Unidos, que tem um nome muito difícil. Chama-se Peter Buttigieg. E é um dos muitos candidatos democratas à presidência da República. E é um gajo que tem 37 anos, portanto seria o presidente mais novo de sempre. É gay e casado. Veterano... Casado com um homem? Sim. Ser gay e casado com uma mulher? Exatamente. Como muitos, coitados. Veterano no Afeganistão ou no Iraque, mas tipo mesmo de combate, não é... Não esteve lá nos drones. Não era telecomunicações. Sim. E é mayor já em segundo mandato numa cidade de um estado de Indiana, que é um estado mais interior, mais o Rust Belt, como eles chamam, que o Trump ganhou, com a indústria automóvel e não sei o quê. E eu no outro dia ouvi pela primeira vez e disse, foda-se, este gajo é o... Tem os que... É o poster boy. É o poster boy, não é para tudo. E a verdade é que eu ouvi falar durante 6 minutos e parece que foi uma lufada de ar fresco na estupidificação do discurso político, porque é um gajo que super eloquente, mas acessível, não é eloquente, parece muito honesto, e o discurso dele não é nada de divisão, ou seja, ele explica porque é que as pessoas no estado dele votaram no Trump e que ele as entende, e pelo menos até agora, e aconteça o que acontecer, é bom tu veres que num processo de estupidificação ainda há malta que resiste e pela qual tu só ouvi-la sentes alguma admiração e alguma esperança. É um bocadinho de um antídoto para o teu cinismo. Sim, e que há pessoas inteligentes ainda. Sim, mas eu desconfio sempre. Bem. Acho que... ou seja, o sistema está montado de tal forma que tu para chegares, acho eu, ali... a candidato, não, ou seja, ele já és mayor e não sei o quê. Sim, se ele ganha, imagina que ele ganha, sim, no processo final, ele vai ser uma pessoa diferente daquela que deu aí a entrevista. Vai dever favores, claro vai estar pressionado pelos lobbies, mas mesmo assim neste momento. Mas eu não falo sequer em termos políticos, que também é importante, porque se calhar é melhor ter um gajo como o Obama, que é vulnerável a essas pressões e também será corrompido. Quando digo corrompido não é pago, não é? Mas corrompido pelo poder. Quer dizer, é pago. Nos Estados Unidos é pago. As empresas metem dinheiro e depois tu ficas-lhes a dever favores. Tá bem, normalmente quem faz isso são os congressistas, não é o presidente. E o presidente não recebe os donativos das empresas? Sim, antes, então, sim. Antes, para a campanha. Sim, é verdade. Não, mas estou a dizer, é melhor... Se calhar teres um gajo que à partida é menos vulnerável a isso, sabendo que vai ser também, do que um gajo que já vai de perna toda aberta, não é? Sim, mas era uma das teorias do Trump, que era ele não precisa do dinheiro. Sim. E que isso o tornava menos vulnerável às todas as pessoas que o gajo deu emprego, inclusive o novo gajo, que acho que é da Secretaria do Ambiente, é um gajo que foi CEO de uma empresa de petróleo. Sim. Ou seja, o discurso, o que estou a dizer é, o discurso mentiroso... e que depois é exatamente o contrário, que é eu não vou drenar o pântano, vou alimentar o pântano. Eu prefiro um gajo que se calhar seja um bocadinho mais resistente, que também vai contribuir para o pântano, mas que não vai nomear um gajo do petróleo para secretário de Estado do Ambiente. Sim, claro. Agora, tenho muitas dúvidas que um gajo gay ganhe nos Estados Unidos. Eu também. Muito. Mas mais além da política... ver que... Porque as pessoas estão sempre a dizer nós estamos cada vez mais estúpidos, lê-se menos, as pessoas não têm interesse político. Eu acho que vai haver sempre, ao longo da humanidade, houve sempre, ali uma resistência, uma massa cinzenta mais ativa, mais esperta, que senão, não tínhamos inventado uma série de merdas e não viveríamos com a qualidade de vida que vivemos, não é? Estás no melhor período de sempre do mundo. As pessoas, talvez em termos climáticos possas não estar,
talvez seja a única coisa, mas todos os indicadores, há menos pessoas a morrer à fome, há menos pessoas no limiar abaixo do limiar da pobreza, a esperança de vida é maior, há menos mortalidade infantil. Em todo o lado, em todo lado, houve uma redução drástica de pessoas que estavam a morrer à fome nos últimos anos. E em todos esses indicadores nós estamos melhor. O que acontece é que temos uma amplificação maior das notícias más também, não é? Com as redes sociais. E isso faz com que pensemos, mas em todas as épocas se pensou que antes estávamos melhor, não é? Sim. É um bocadinho... Mas olha, mas isto de alguma forma é um sinal de que Deus, com a experiência, está a melhorar os seus serviços à humanidade. Deus está a acabar o estágio agora. Deus está a acabar o estágio, e a seguir vai passar para os quadros da empresa e já, pronto, vai fazer... Foram, portanto, a Terra tem 6.000 anos, não é? Sim, mais ou menos. Foram 4.000 anos a estudar, depois agora 2.000 anos em estágio. Primeiro trabalhou aquela semaninha, já trabalhou a experiência, pronto, deram-lhe o projeto para as mãos e disseram, olha, temos aqui o briefing, uma bola não, uma cena plana, uns gajos, metes uns dinossauros também, inventei umas merdas, umas borboletas e não sei o quê. Pronto, ele fez. Depois descansou. E depois, de vez em quando é chamado, opá, o que é que fizeste aqui? Não sei o que. Quando sais de um emprego, eu tinha isso nas empresas, que saía, às vezes, passado 3 meses, ligavam-me ainda. Opá, está aqui um projeto, lembras-te do que é que fizeste aqui? Não sei o quê. E tu dizias não. E eu, por acaso, dizia. Eras um gajo fixe. Era um gajo fixe. E então acho que é isso. Mas eu acho que estamos melhor. Muita gente está pior. Mas o mundo está melhor. Agora, em termos climatéricos, ambientais, caminhamos para um ponto sem retorno, mas eu também acho que é inevitável. Faz parte. E vai ser. E havemos de lidar com isso, ou com uma extinção em massa, ou vamos ver para debaixo da terra, ou qualquer merda. A raça humana, a espécie humana há de se adaptar a isso, mas acho que é inevitável. É inevitável porque tu não consegues agora, vamos diminuir o consumismo e deixar. Não dá. É tipo as formigas, estão a andar, se tu puseres ali uma barreira e dizer não podem vir por aqui que se vão matar, elas vão na mesma. E não consegues. O que vai acontecer é que vai aumentar a iniquidade, ou seja, quando tu, imagina, que só tens certos espaços que são habitáveis, ou que precisas de uma certa tecnologia para sobreviver, ver debaixo de terra, ou tens que ter um sistema de refrigeração, porque há horas em que não podes sair à rua, não é? Em certos sítios do planeta já não podes, não é? Por causa do calor. Isso faz-me lembrar um bocado aqueles filmes tipo Blade Runner e outros filmes futuristas, em que tens uma classe privilegiada que consegue viver com a qualidade de vida que nós temos hoje ou superior, e tens outra remetida para um cenário meio apocalíptico, não é? Sim, é tipo o Elysium, um bocadinho isso, até um planeta artificial que construíram. Não, eu acho que podes caminhar para aí, mas acho que também com a inteligência artificial essa vai diminuir isso, porque vai tornar tudo muito mais acessível e mais rápido a evolução. E eu acho que pode melhorar tudo. Agora, não sabemos. Enquanto não chegamos lá, o Zé pode ser o próximo presidente da Ucrânia. Sabes quem é o Zé? O Zé, não sei qual é o nome dele. Zé. Mas chamam-lhe o petit nome dele lá, o alcunha é o Zé, porque ele chama-se Zelensky. É um humorista, não é? É um humorista, que 31 anos, não é? É novo o gajo, não é? Não, 41. 41. E que ganhou a primeira volta, não foi? Das eleições. Ganhou a primeira volta. Agora, é um comediante, isso é que eu não vi, é um comediante que está a fazer campanha humorística, com discurso humorístico, ou é um que era comediante, mas está ali a assumir um papel sério de presidencial? É ainda mais rocambolesco do que isso. Porque ele era já um tipo bastante famoso na Polónia. Polónia não, Ucrânia. Na Ucrânia, desculpa. Racista. Para ti é tudo igual, não é? Tudo igual ali. Desde que tenha um Ensky no fim. Ele escreve, dirige, atua, teve vários projetos de televisão e há uns anos fez uma comédia romântica que foi tipo um dos maiores êxitos do cinema da Ucrânia. E há 3 anos iniciou com a sua produtora uma série televisiva que é O Servo do Povo, em que ele faz de um tipo que é um professor universitário que acho que se envolve numa polémica tipo na internet viral e cuja fama o leva a ser presidente da República. E isto é muito metaficção. Antecipou a realidade.
um dia antes, acho que foi um dia antes de começar a terceira temporada, portanto foi um êxito enorme, não é, esta história, do tipo que se torna famoso então decide candidatar-se e ganhar a presidência, e um dia antes da estreia da terceira temporada, o próprio Zé anunciou a sua candidatura. Sim. Mas não a gozar. Pensavam ou seja, que era, mas cá muita gente pensou que era uma PR stunt. pois, não? não sei, mas ele claramente quer ser presidente e tem um discurso sério, ou seja, não é um discurso... Não é o Tiririca. Não é o Tiririca e nem sequer é aquele discurso do gajo do italiano, que é um bocadinho o discurso destrutivo do sistema, não é? Há algumas dúvidas sobre onde é que vem o dinheiro da campanha, é o que se tem levantado até agora. Provavelmente na Ucrânia qualquer um deles, dos candidatos, haverá dúvidas. De onde Mas é que quando vem. perguntaram ao gajo se ele ia falar com o Putin, o gajo sim, vou-me encontrar com ele quando for para ele me dizer a Crimeia é vossa outra vez. Sim. Portanto, esse gajo vai morrer, não é? É isso que estamos a dizer. Vai aparecer morto. Vai aparecer morto. Não sei mais sobre a política Sim. da Ucrânia para fazer aqui juízos, não sei se é um bom candidato ou não, mas isto é super revelador dos tempos de hoje, em que ficção e realidade se confundem, em que a fama ganhou uma importância como nunca teve antes, não é? Sim, mas eu acho que o que causa mais estranheza é o facto dele ser comediante e de se associar a comédia a coisas não sérias. Porque se dissessem que ele era um escritor, Sim. não é? Ou que era sei lá, de outra arte qualquer, não é? Se calhar as pessoas não achavam tão estranho. O Ronald Reagan. Porquê é que os advogados podem ser candidatos? Porquê é que também não é? Sim. Não, mas o Ronald Reagan, que para muitas pessoas foi um excelente presidente republicano, Era ator? foi ator e fez filmes de merda e fez comédias, ou seja, não era o tipo Daniel Day-Lewis da época dele, percebes? Eu não tenho nada contra um comediante. Sim, não. Eu acho que dizer, é a fama que eu acho que influencia, tenho, não é? eu acho que é um pau de dois bicos, porque por um lado eu acho que é preciso ter alguma experiência no setor público para perceber como é que as coisas funcionam. Acho que não é de descartar, ou seja, o facto de uma pessoa não ter experiência no setor público, seja numa câmara, no que seja, não é tipo a melhor coisa do mundo. Não é só por si, é uma condição absoluta. Mas também não acho que não teres te impede de seres um bom presidente, ou estejas rodeado das pessoas certas, e que aprendas rápido e que... Não é? Mas faz-me... mas é sinais as pessoas estão desiludidas com os políticos de carreira, não é? Mas, tal como acontece com a religião, optam pelas escolhas fáceis, muitas vezes. Não estou a dizer que este é o caso porque eu não sei... Não, muitas vezes é o voto de protesto. Eu acho que sim. É o voto de É protesto. para foder. É para foder. Então queima esta merda toda. Yeah. Esses gajos ganham o voto de protesto. Provavelmente muita gente nem não sabe as políticas e... Se houvesse um governo de comediantes em Portugal, qual era a pasta que tu gostarias de ter? Que eu gostaria de ter... Nenhuma. Nenhuma. Mas nem que vês, por exemplo, um Fernando Rocha? Um Fernando Rocha? Não sei. Na educação, claramente, não é? Podia ser na educação. Não sei, estou a ver aqui as pastas que há. Achas que eu escolheria para mim? Quem é que era o primeiro-ministro? O Ricardo Araújo Pereira? Sim, acho que é e o o presidente mais... Herman? O Herman, sim, se calhar, sim. Se calhar era o que fazia mais sentido. Ou então vice-versa, não é? O primeiro-ministro aparece mais. Está bem, mas o cargo... Quer dizer, agora não, com o Marcelo mas não. O cargo de presidente é um cargo mais institucional, mais com uma pessoa mais velha. Mais Cicerone, mais anfitrião, sim. Liga mais ao Herman. Conheci-o ontem, por acaso foi ao programa dele. Ele tem um programa? Tem, às quartas-feiras. Onde? Na RTP1? Na RTP1. De talk show? Sim. Mas foste entrevistado? Fui convidado, sim. Fui lá falar. Mas eram bem convidados. Falei tipo 15 segundos. Eu e todos falamos um pouco. Mas sim, diria que sim. Eu, provavelmente, seria o da administração interna. Que é para ali mandar a polícia fazer linchamentos e não sei o quê. Era aí. Economia não queria. As finanças. Nos negócios estrangeiros não é mau. Passeias muito, mas tinha que andar muito de avião. O sinal cordes da defesa. Podia ser da defesa, sim. Podia ser da defesa. Tens mais alguém que queiras sugerir? Não sei, o Bruno Nogueira seria de quem? Seria esse cá o da cultura, que é mais ator. E faz coisas mais intelectuais. Mais intelectuais.
Mas sim, podia dar um bom governo. Uma brincadeira que eu fazia... Só que os humoristas não cooperam muitas vezes bem em conjunto. E podia criar algumas Uma brincadeira que eu fazia algumas vezes, especialmente quando estavas a ver, era o 11 inicial da seleção dos ditadores. Por exemplo, Mussolini, claramente defesa central. Tipo, Pep. Houve agora uma polémica, viste? Do Mussolini. O Jim Carrey fez Jim Carrey desenha e pinta. Pois é. E desenhou uma cena com o Mussolini pendurado de pés para baixo. Que foi uma fotografia conhecidíssima de quando ele foi morto após a Segunda Guerra Mundial. E então fez isso com um comentário qualquer. E a neta, ou a filha, deve ser neta, né? Foi comentar, chamar-lhe nomes ao Jim Carrey. Mas tu escreves no Google photo dead Mussolini e aparece essa foto. E ele fez tipo uma caricatura daquilo. Uma mais icónica, assim. E a neta, deve ser neta, não sei. Que pelos vistos faz parte do Parlamento Europeu. Mas de um partido, não é de esquerda, o partido dela, que eu já ouvi falar. Sim. E foi lá comentar, bem, aquilo gerou-se uma polémica porque ela acha aquilo um ultraje porque ofende a memória do pai. Sim, mas então ela vai ter que censurar a Google Images porque essa imagem é conhecidíssima. Mas ela achou que aquilo era uma paródia a isso, e era, provavelmente. Sim. Mas não sei, por exemplo, lá está, é aí que a minha veia de ditador. Se calhar a linhagem toda Mussolini ficava banida para sempre de estar na política. Toda. Não, e há uma coisa que é, se o meu avô tivesse sido Mussolini... Eu nem usava o nome Mussolini. Não só não usava o nome Mussolini, como dizia... esta malta tem direito a satirizar, tipo, não vou dizer nada. O meu avô era uma besta. Sim, o meu avô era uma besta. Muitos avós são uma besta, são para racistas, não é? Matar os pretos no ultramar e não sei o quê. No caso do Mussolini, estava um bocado acima da média. Estava um bocadinho acima, sim. E não percebia... Mas pronto, claramente Mussolini defesa central, tipo Pep, não é? Estás a imaginar aquele careca, assim. Sim. O Hitler, construtor de jogo, muito método ali no meio campo. Um Paulo Sousa, lembras do Paulo Sousa? Sim. Quem é que está ali no meio campo? Um construtor de jogo. Rui Costa. Mas ele é mais... O Rui Costa tem magia, este é mais método. Sim. Sabes? Eu não percebo assim tanto de futebol. Era um Vidigal. Vidigal não tinha, só distribuiu fruta também. Costinha. Também distribuía. Mas uma coisa mais... Sim, mais cerebral, não é? Mais cerebral, mas sem magia. Sim. Um Zidane que também... Um Zidanezinho. Zidane tem magia. Tem magia. O Salazar. Nem que vês o Salazar a jogar. Eu acho que o Salazar era aquele polivalente. Era suplente. Era aquele polivalente que ia tapar buracos, estás a ver? Pedi-lhe para ir para a esquerda ele ia, para ir para a direita ele ia. Aqueles que jogam a defesa lateral, direito e esquerdo. O que o Mussolini pedisse, ou o Hitler ele fazia. Sim. Por exemplo, o Pol Pot, que era danado, o gajo dos Khmeres Vermelhos. Claramente um Paulinho Santos. O gajo que está ali a morder os calcanhares, que olha, entra e arruma o gajo, arruma o número 10 da equipa. Sim. Porque o que o gajo fez, o gajo matou mais gente, mas em muito pouco tempo. Aquilo, sim. O Stalin era o ponta de lança? Pode ser, Stalin ponta de lança. Foi o que marcou mais gols. Exatamente, faturou os recordes, o Cristiano Ronaldo ao pé dele em termos de recordes, não é? Não chega a lado nenhum. Mais o Mao Tse-tung. O Mao era um gajo um bocado, sabes que o Mao passava muito tempo na cama, não saía da cama durante dias, rodeado das suas concubinas, e era muito porco, tinha os dentes todos podres. Era o guarda-redes, então estava ali. Era o guarda-redes. Estava quieto, exatamente. Era o guarda-redes. Não fizemos um 11, mas já temos aqui uma estrutura. O Saddam, o Gaddafi. Sabes que são países que a tradição de futebol não é muito forte, não é? Mas pronto, se tivéssemos que recorrer a eles... É o cricket, é mais o cricket que bate lá. É mais na Índia é que bate a minagem, a mina do subsolo. Foge da mina. O beisebol com gás sarin. Sim. Por acaso, esqueci-me tinha uma notícia para ler e depois esqueci-me que foi organizado o primeiro torneio de curling de pessoas gansadas. Fumas erva enquanto estás a jogar. É capaz de ter algum interesse curling assim. Mas sim, mas gansado. Aquilo é tipo Fórmula 1 para eles. Aquilo vai esfregar. Depois a meio, apetece uma bucha, vamos comer qualquer coisinha. O time-out é para comer, não é para pensar as jogadas. Por causa de desportos estúpidos. Sabes que o breakdance vai ser um desporto olímpico? E eu ouvi uma entrevista de um gajo do squash indignado, porque há anos que andam a tentar com o squash. E a verdade é esta, o squash é um desporto, tu suas para caraças e não sei o quê. Agora, o breakdance também sua, em termos atléticos. Está bem, mas não é um desporto, é uma dança. Se a dança
rítmica. A ginástica rítmica com música é. Aquela da bolinha, a tirar a bolinha. O breakdance também deve ser. É verdade. E aquelas andarem lá a dar piruetas e não sei o quê. Aquilo é basicamente é breakdance. Tá bem, mas tipo a ginástica, música. por exemplo, a ginástica dos homens, dos homens e das mulheres, as barras paralelas, o cavalo, não sei o que, isso é mais difícil que breakdance, não achas? Exige mais. Pá, breakdance ao mais alto nível é uma cena muito fixe, pá. Sim, não, eu sei. Muito, não fisicamente, pá, gajos que fazem cenas, tu ficas tipo, como é que isto é possível? Que tem, se calhar, mais agilidade e uma coisa do que muitos gajos que estão lá. Sabes que eu, em criança, com 8, 9 anos, fui dançarino de breakdance. Foi? Usava uma fita e um punho uma fita na cabeça e um punho no pulso, porque estreou-se ali nos anos 80, estreou-se em Portugal um filme que acho que chamava-se, não sei se chamava mesmo Breakdance. E que foi, tipo, os miúdos ficaram todos doidos com aquilo, não é? Eu lembro-me de treinar em casa, eu num hall de entrada e o meu irmão no outro. E depois desapareceu, era uma coisa muito dos 80s e voltou outra vez a... Sim, voltou. Tu tens o Red Bull, um campeonato mundial patrocinado pela Red Bull. Em que tens que conduzir um avião, saltar de um penhasco e depois dançar breakdance. E aquilo há lá gajos incríveis. Há lá gajos que fazem cenas... Ou seja, evoluiu muito, já não é... Ficou mais acrobático e atlético do que rítmico. Antes tipo, era mais uma dança. Parkour barra sim. dança jazz. Yeah. E depois muitos estilos e não sei o que agora. Claro, a partir do momento que isso que é desporto... Acho que dá também uma necessidade de captar novas audiências, não é? Pessoal novo, provavelmente. Claro, não, é exatamente isso que eles querem. Mas há muitos desportos que estão... O jiu-jitsu também se falava que acho que ia ser. Estava a ser ponderado para o olímpico. Isso era engraçado. Era. Se bem que compete muito diretamente com o judo. Apesar do judo, quando vão ao chão, depois se param. E o jiu-jitsu é no chão. Mas não sei se está previsto. Como também tens a luta greco-romana. Eles deviam, já que querem tornar os Jogos Olímpicos mais atrativos, deviam fazer uma espécie de cruzamento de provas. Não é? Metias o gajo do jiu-jitsu a lutar contra... A tentar apanhar o gajo dos 110 metros. Sim, os gajos fazem o decathlon, mas é tudo atletismo, não é? Deviam fazer boxe depois, pumba, ou luta greco-romana, devia ser. E era mais giro do que... E depois mostravas os Jogos Olímpicos de Inverno e tinham que fazer aquele que vão com os skis, param e dão um tiro numa coisa. Sim, é? Mas tem que ir de patins, assim... Por acaso é estranho ver. Eu não tinha pensado nisso, estava a ver os de inverno, uma cena qualquer, que tens a cena de ski e disparar, mas não tens o equivalente nos de verão. Que é correr e disparar. Não tens. Pois não. Porque era só estúpido. Mas como é com os skis e com umas máscaras, já passa. Porque é muito desporto, é ridículo, é um desporto um bocado estúpido. É uma junção. Será que achas que aquilo simula os tempos primitivos em que tu ias caçar veados, então tinhas que ir com uma espingarda e... Deve ser. Essa é outra. O tiro, ser um desporto, também é estranho, não é? É bem exigente e os gajos que fazem aquilo, é uma concentração incrível, mas não é exigente. Podes ser gordo e ter uma medalha de ouro. Um desporto em que tu podes ser gordo e ter medalha de ouro não é um desporto. Não é. Setas não é um desporto. Não é. Xadrez não é um desporto. Isso podia ser outro... É preciso uma skill incrível. Mas isso podia ser outro desporto engraçado, que era, metias frente a frente um gajo das setas, com o mesmo número de setas, que o outro gajo que tem aquelas pistolas de chumbos, tem chumbos. E tem que se atacar um ao outro. Atacar mesmo? Sim, não, tipo duelo de costas. Tipo um com setas e outro com aquelas pistolinhas de chumbos. Eu acho que nós devíamos organizar uns Jogos Olímpicos alternativos. Retifico aqui. Sumo é desporto e pode ser gordo. Okay. É o único. É o único. Acho que é o único. Mesmo assim tens de ter uma massa muscular de caraças, tens a gordura por fora. Mas acho que é o único. Tudo o resto, golfe, pode ser gordo, não interessa, não é desporto. Mas os golfistas geralmente não são gordos, os de primeira categoria. Não são porque não querem, mas podiam. Não, também porque eu imagino que tu estares em boa condição física te permite ter uma boa condição de concentração e psicológica. Sim. Não é? Mas os das setas há uns muito gordos. E xadrez, pode ser gordo. Xadrez pode ser gordo. Xadrez já não... Não é um desporto. Já não... A partir do momento que fizeram um computador que ganha, já... percebes? Nunca mais ninguém no mundo vai ser tão bom como o computador. Mas... E é estranho, não é? Tens um... Não, quando tiveres... Mas lá porque nós, por exemplo... Mas acho que influencia. Quando tiveres, imagina, um robô humanoide que corre mais que uma pessoa. E salta barreiras e não sei o quê. Percebes? É um bocado porque é que a gente está a fazer isto.
Exatamente, somos agora a espécie inferior, mas mesmo assim ainda conseguimos fazer algumas coisas boas, inacreditáveis. Para nós que somos limitados em comparação com o mega robô. Não sei se não começa a perder o interesse. Isto até lá já foi tudo com o caralho. Sim, provavelmente sim. Não andamos a tentar competir com os pássaros. Não. Mas competimos com as chitas, vá. A ver quem corre mais rápido. Quer dizer, competimos. Com os pássaros competimos quando Fazemos aviões. Quando uma gaivota é sugada por uma turbina. Não. E ou ganhamos e simplesmente a gaivota morre, Ou o avião vai caralho. Ou o avião vai com o caralho e a gaivota ganha 1 contra 280 mortes. Sim. É um dos meus receios sempre. Também. Quando ando de avião. As putas das gaivotas. Por isso é que és agradecido aos falcões. Eu só isso faz-me não confiar nada em andar de avião. Quando tu confias num falcão amestrado para afastar os pássaros, é porque é bué já simples falámos qualquer disso merda aqui, mas tu sabes que o tipo de riscos envolvidos na condução de um carro, não é? Claro que isso posto assim, depende de um falcão, mas eu prefiro depender de um falcão treinado do que da constante desatenção e estupidez humana ao volante. Confiava mais num falcão para sobreviver. Não sei. Tens de confiar no falcão. Porque o falcão sabe ser um falcão. O falcão sabe que tem que comer outros pássaros e apanhar. E tu sabes as pessoas não sabem ser pessoas. E tu sabes lá se a gaivota e a pomba um dia não se juntam e dizem vamos foder o falcão. E fodem o falcão e ficam ali todas. Não sei, acho não que é? Esta evolução. Até o falcão vem aqui todos os dias por causa disso. Começam a ver o padrão e um dia lixam o falcão. Percebes? Lixam o falcão e lixam o avião. E mais os drones. O falcão não afasta os drones. Percebes? Mas qualquer dia já inventaram um falcão de inteligência artificial, robótico, que apanha pombas e gaivotas. Sim, confio mais num drone com uma metralhadora, que anda a matar as pombas. Acho que era mais giro. E os gajos que trabalham nos drones, que estão em contentores em Las Vegas a matar pessoas no Paquistão? É um jogo. Mas sabes que isso tem altas consequências psicológicas. Pois tem, porque eu acho que a mente deles acaba por se calhar funcionar mesmo assim. Eles, a partir de uma certa altura, estão num jogo. Estão a jogar GTA. Sim. Estão a lançar. E depois, se calhar só depois, quando aquilo acaba, é que pensam, tipo, aparece o score, né? 33. E lá, matei 33 pessoas. Olha, e 20 eram crianças inocentes. Giro. É assim. Há coisas do Arco da Velha, Guilherme Duarte. Olha, sabes que Netflix fez uma segunda série no Brasil, de produção brasileira, depois do sucesso do Mecanismo. Foi a única que tinha feito, era o Mecanismo. Acho que era. Havia uma, mas não sei se não tinha sido comprada, o 3%. Posso estar enganado, mas com o destaque que está a ter o Mecanismo, sim. Que se chama Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda. Que é, ao mesmo tempo, uma música do João Gilberto. Portanto, Bossa Nova, aquilo passa-se em 1959, no Rio, mas também é um piscar de olho à premissa da série, que são Coisa Mais Linda, é como muitas vezes os homens tratam as mulheres, e é uma história de 4 mulheres no mundo machista do Rio de Janeiro de 1959. Uma série altamente estilizada, e isso às vezes pode se tornar um problema. Porque, por exemplo, na cena em que o casal dos protagonistas vai ao morro, à favela, em 1959, ela vestida, parece a Jacqueline Onassis e ele o Marlon Brando, eu pensava que estava a ver um anúncio da Ralph Lauren ou de perfumes. Sim. Os neguinhos todos de branco e não sei o quê, ou elas de vestidos e... eu compreendo que a estilização possa ser uma forma de tu pescares o olho ao espectador, mas não há maneira nenhuma de uma favela em 1959 parecer uma cena da Disney. A Disney fez uma favela e tu podes ir lá. Eu compreendo que se calhar a intenção é boa, mas também há aqui um aproveitamento, porque um dos trailers no Brasil, o trailer era intercalado com testemunhos de mulheres no presente a falarem dos abusos e dos piropos e não sei o quê. E o que acontece é que depois, na série, as personagens são muito unidimensionais. Os homens são todos o diabo, os racistas são todos muito racistas, e não é sempre assim, mas é um bocado aquilo que já falámos aqui do Green Book, em que um tema complexo é tratado de uma forma açucarada,
de forma a todas as pessoas saírem contentes dali. Sim. Sem nenhum conflito. Olha, afinal, os brancos eram muito maus e os homens tratavam as mulheres, mas depois estes dois brancos vão, através da música, vão ao morro e eles são todos amigos. Sabes? Mesmo, eu tive uma conversa com uma amiga que dizia, porque eu criticava, dizia que as mulheres ali são todas inacreditavelmente giras e todas bem montadas e não têm defeitos. E não têm defeitos também. Por acaso estás as a mulheres falar não têm, disso? não sabia as mulheres Sim. não têm defeitos, não sei se sabia. Por acaso são só, sim, estou a imaginar elas, sim. Nem cocó fazem. Uma é enganada pelo marido que a rouba, a outra, o marido não a deixa cantar. A negra não confessou a um tipo que era a criança, não era negra, dele, outro que era negro. negra. Que é outro negro. Não confessou que era negra. Mas também foi enganada pelo homem branco antes. Há sempre. Mesmo nas novelas, a mulher quando trai é porque o marido não lhe dava atenção. Não é porque ela é uma porca. Quando o homem trai é porque é um cafajeste, um cabrão. A mulher não... Mas isso até é mau para as mulheres, significa que não... Ou seja, estão ali a reduzir o desejo sexual da mulher. Ora, a mulher só pode trair se se sentir emocionalmente desamparada. Não pode trair porque quer pinar. Estás a ver? Sim. Isso é mau. Por um lado é mau para os homens é que são só cabrões. E depois porque continua a castrar a sexualidade das mulheres. Mas a minha questão em relação a isto é esta minha análise é do ficcionista, ou seja, eu como gajo estava a pensar como é que eles estão a construir isto em termos narrativos. É entretenimento, não é? Pronto, porque a questão é, eu não tenho a mínima dúvida que mesmo a forma como eles abordam esses temas seja boa para levantar questões e se calhar para muitas mulheres, no Brasil e não só, se calhar darem um passo em frente, começarem a pensar nas coisas ou pelo menos a exteriorizá-las. Agora a questão é, será que eles escolheram fazer isto porque é assim que eles acreditam que deve fazer ficção, surfar a onda, ou fizeram isto desta maneira, porque da mesma maneira que tu fazes um tipo, sei lá, de chocolate com a dose certa de açúcar para viciar as crianças. Estás a perceber? Eu acho que agora vais assistir, já estás a assistir, não é? Desde do Me Too, uma série de apanhar a onda, pá, que estava a ter este tema, vamos falar sobre isto. Acontece em todos os setores. Depois aquela merda é embrulhado. Imagina isto, que tem isso, não é? Quando fui procurar sobre a série, o ângulo da imprensa era sempre todo. 4 mulheres, os homens, o Me Too, não sei o quê. Mas isso tudo muito bem embrulhado, num papel brilhante de rio, paisagens incríveis, eles e elas todos muito giros, bossa nova, música altamente, a banda sonora, não é? Então é tudo ali muito bem embrulhadinho. Por exemplo, deviam fazer um remake do Sexo e a Cidade, em que eram 4 mulheres, que não eram as 4 umas putas de merda, e cuja vida delas não dependia apenas e só da aceitação dos homens e de comprar sapatos. Porque é isso que é o Sexo e a Cidade. Porque aquilo é passado como 4 mulheres independentes, e são, na medida em que trabalham e ganham o seu dinheiro e têm uma carreira, mas só são felizes se têm um homem. Exatamente. Todas as conversas giram à volta de um homem. E são tristes. Estão tristes por causa de homens. Estão tristes por causa de homens. E sapatos e malas. Sabes? Não há muito... Falo da liberdade sexual delas. Isso aí, sim. E depois aspiracional no sentido em Nova Iorque, altas festas, altas roupas. E tudo acaba bem quando encontras o teu homem perfeito. Sim. Pronto. E é um bocado... Se vires bem, apesar de ser uma série, está muito bem escrita, acho eu. Tem graça. Tem graça, mas é uma série altamente... Parece que é uma série feminista, mas eu acho que é uma série bem machista. Porque reduz as mulheres um bocadinho à cena do... é o homem o centro da... E não é que não seja, a maioria das mulheres quer ter um homem, né? Como a maioria dos homens quer ter uma mulher. Ou um par, vá. E claro que é uma parte muito importante da vida, mas ali é levado um bocadinho ao extremo. Além de que elas nunca falam de temas que não sejam homens e roupa. Quase nunca. Não falam de religião, não falam de... E não tem que falar, é uma série, não é? É para entreter, não tem que ter temas profundos, mas não há... nem há conversas de cultura geral. Naquele grupo de amigas, ou é os filhos, ou é os gajos, ou as outras gajas, ou a roupa e sapatos. E, portanto, devia-se fazer com 4 matrafonas feias que falam de temas interessantes e são físicas nucleares e engenheiras e coisas assim. E que são lésbicas. Nem gostam de homens, quer. Isso é que devia ser. E comem-se todas umas às outras, mesmo explícito, para também apelar ao sexo masculino ver a série. Claro. Estou aqui a dar perlas. Estou a dar perlas aqui. Netflix, Portugal, Amazon. Se estão a ouvir, está aqui hoje. Posso fazer o casting e tudo.
Não é a primeira vez que nós falamos aqui em coliformes fecais, como os nossos ouvintes Não sabem. é um tema bastante recorrente. Vou lembrar que temos cerca de 10 minutos. Ok. Temos tempo ainda para mais um tema? Temos. Tu é que sabes, tu é que tens Não, que abalar, tem, tu é que tens que ir embora. Não tens. Só mais eu acho que não é um... valorizas os podemos- nossos ouvintes. Tu é que tens que ir embora e estás-te a cagar para eles. Com quanto tempo é que estamos? Estamos com 1h05. Então, uma hora, se fizermos 1h15... Eu fico aqui sozinho mais 20 minutos a falar. Eu sempre soube que tu querias fazer um golpe de Sim, Estado, que era. achavas que a tua barba podia fazer isto sozinho. Vou fazer isso sozinho com um boneco ventrilo que faço. Olha, é a história de um homem com uma missão, espanhol, que andou durante meses sem nunca fumar um charro por vários bairros de Madrid a comprar chamó, haxixe, chocolate, Sim. bolota. E este homem tinha uma missão, valores mais altos se levantavam, que era analisar a droga que se andava a vender. Ok. Já estou a Na perceber para onde é que comunidade vai de dar. Já estou a perceber para onde é que vai dar. O homem era farmacêutico. Sim. Cá está a ciência a funcionar em nome do bem Um e do investigador. conhecimento. E uma das conclusões a que ele chegou é que o haxixe em Madrid tem cocó. Tem cocó. Eu acho que isto não é nada de espantar, porque tudo tem cocó. Sim. Como nós já vimos aqui, os ecrãs do McDonald's têm cocó, as notas têm cocó de certeza. O cu tem cocó. E não é por isso que uma pessoa. relega. Os varões do metro devem ter cocó também. Sim. Os varões das casas de strip também podem ter cocó, porque às vezes não é? Sim, Ali sim, o rego. sim. Não é? E a explicação dele é, às vezes eles trazem o haxixe aonde? No cu. No rabo. Sim. Mesmo envolto naquele papel que tu utilizas para... Sim, ou em preservativos. Envolvem em preservativos, dão um nozinho. Com aquele cheirinho nojento de látex. De látex. Sim. Se calhar põem daqueles com sabor a morango. E sim, transportam muito. Até a nossa... Temos uma mula muito conhecida, uma ex-mula, não é? Sara Norte. Sabes que ela que vai droga... estrelar agora numa série sobre as mães de Bragança e vai fazer de uma moça de alterno. Olha. Sim, senhor. Há segundas Ela oportunidades. já trabalhou num bar duvidoso, portanto... Ela foi presa por tráfico de hache, não foi? Tráfico de hache, acho que escondido nas cavidades. Não sei em qual delas, provavelmente nas duas. E foi apanhada, sim. E ficou lá uns tempinhos. Parece que drogas contaminadas é o prato do dia. No Brasil fala-se muito, por exemplo, do mijo, do amoníaco. Eles mijam para a erva, para conservar, supostamente é para conservar a erva. É que o mijo normalmente mata a relva. Por exemplo, os cães onde mijam na relva. Mas é para acho que depois aquilo, o amoníaco seca aquilo, sim, vem sim, tipo assim, uma coisa bem seca. É. Que eles chamam a maconha prensada. Sai. Vem assim bem rijinha, não vem como aqueles moranguinhos que tu compras em Amsterdão, sabes? Não vem peganhento. Sim. Cocaína, eles utilizam gasolina no processo, portanto estás ali, Sim. ao menos que sejas sem chumbo, não é? Sim. Ou daquela ecológica, o gajo, olha, gasolina tudo bem, mas eu quero Não aquela seja eco. do Intermarché, não é? Sim. Ou seja, do Intermarché. A cocaína é muitas vezes cortada, as coisas mais típicas, pó de talco, aspirina, gesso. Quando é com estricnina, é uma sorte. Há uma canção do Rui Veloso, Chico Fininho, que fala o ácido cortado com muita estricnina. E, ao que parece, há duas substâncias que são... Estou a dizer isto porque imagino que alguns dos nossos ouvintes sejam uns drogados de merda. Sim. E, portanto, nós não queremos que vocês acabem a vossa vida tão cedo. Queremos que se divirtam. Drogas, saibam de que cu é que vem. Exato. De um cu amigo. É sempre o melhor. Então, normalmente a cocaína é cortada com... Tu deves saber isto, tu és hipocondríaco, com fenacetina, ou fenacetina, e levamisol. O primeiro é particularmente desaconselhável em pessoas com problemas renais e favorece a depressão cardíaca e respiratória. Olha, por isso é que eu nunca experimentei coca. O segundo é um desparasitante veterinário isso está bom. que aumenta a probabilidade de ataque cardíaco. Ok, pronto. Mas ficas sem lombrigas. Ficas sem lombrigas. No caso do ecstasy, substâncias como o PMA e o MCPP, que são dois partidos novos, o do Santana Lopes e o do André Ventura, são compostos sintetizados em laboratório
e que em doses excessivas podem também causar danos cardiovasculares, parece. Depois há cafeína, como o Ecstasy, não é? lidocaína, não, mas o Ecstasy porque tem estes produtos. Sim. Porque, pronto. E há um projeto, uma coisa chamada Checking, acho eu, que faz análise de drogas, e em muitos festivais já tens hoje mesas em que tu podes ir a fazer Para saber se é pura. para ver se não é? é pura, não quer dizer, mas se é pelo boa menos qualidade. Sim. se não estás a meter um desparasitante para o bucho. Pois. Eu acho que uma das revoluções próximas vai ser as drogas que conseguem produzir os mesmos efeitos no teu cérebro sem os malefícios. Eu acho que isso aí é uma galinha dos ovos de ouro. Que pode... Por um lado é mau, porque te altera o estado de consciência sem te fazer mal ao físico, e muito mais gente vai consumir, provavelmente, e isso pode mudar um bocadinho a forma como funcionamos uns com os outros, né? Se a maioria das pessoas andar com MDMA e com DMT nos cornos quando vai trabalhar, se calhar temos que mudar um bocadinho as cenas, mas acho que é um passo que provavelmente estará para breve, quando percebermos bem como é que o cérebro funciona, tu induzires, ou seja, é tudo químico. Não, ou seja, né? E tu basta induzir o que estas drogas fazem é que o teu cérebro produza Sim. alguma coisa. Yeah. Algumas das reações a drogas, por exemplo, podem ser conseguidas com gás que fazem altos níveis de meditação. Sim, por sim, exemplo, sim. Não é? Yeah. Sim, o DMT, que é o teu cérebro produz durante os sonhos. Há quem tome isso para alucinar. Há muita gente que na meditação consegue produzir mais e num estado mas mais... E há drogas, nós já falamos aqui do LSD, que te permite às vezes, em termos criativos, dar grandes saltos. O MDMA voltou a ser utilizado em terapias de pessoas com traumas graves. Sim. Ainda há pouco tempo aquele gajo, o repórter de guerra que teve no Joe Rogan, explicou que tinha feito uma terapia porque ele tinha stress pós-traumático e que fez umas sessões com MDMA, permitem chegar com mais facilidade a zonas, se calhar, que tu não tens coragem para explorar. Sim, mas eu acho que é um dos... Deve estar para breve. Acho que há algumas empresas a trabalhar nisso. Uma forma artificial de fazer o teu cérebro produzir isso sem os malefícios... Lá está. Andas a tomar estricnina e gasolina. Sim. E pode ser uma mudança muito grande na sociedade. Há uns anos, havia uma cena que era o iDozer, que era uma chamada a primeira droga digital. E que tu punhas os fones e aquilo dava-te as ondas bioneurais de uma frequência e tu tinhas os vários efeitos das drogas e aquilo supostamente fazia-te esse efeito. Eu cheguei a experimentar para ver, não senti nada. Lá está, mas tenho amigos que juram que depois de ouvir aquele, por exemplo, fizeram o bebadeira e que estavam bêbados. E outro que jura que tomou anestesia e ficou no chão sem se conseguir mexer durante meia hora. E eu acredito, porque a hipnose pode provocar isso, claro. E a autossugestão é forte a esse ponto. Ainda ontem estava a ver um clipe do Jimmy Kimmel em que os gajos meteram o Matthew McConaughey, que agora tem um filme com o Snoop Dogg sobre um gajo que está sempre a fumar charros e que acho que vende droga, que é o... Sobre o Snoop Dogg, então. Não, mas essa personagem é a personagem do Matthew McConaughey, que é tipo o rato de praia, tipo, o cabelo muito loiro. Sim. E meteram o gajo numa banca em Hollywood e convencer as pessoas que os produtos que ele tinha ali estavam cheios de erva, ou seja, então o gajo primeiro, o gajo é um cachorro e o gajo diz, olha, este ketchup foi o mesmo que fiz, uma infusão de erva, não sei o que, é mostarda, né? E isto, eu vou fazer contagem decrescente e isto vai bater. E é um cachorro não tem nada, é um cachorro com ketchup. E ela, ao fim de 5 segundos, está a bater. E o outro gajo também, o gajo pôs uns pingos nos olhos e o gajo, que cena marada, não sei o quê. E então o poder de sugestão uma vez levei uma ganza a um amigo, cheguei à casa dele, mas era só tabaco enrolado. Mas levei já enroladinha, filtro de cartão, tinha aqui uma ganzinha, ele fumou. Automaticamente, até os olhos ficaram vermelhos. Uma cena incrível, ele começou a ficar. E eu... Depois parti-me a rir, ele ria, se pensar que era da moca, e eu disse, era só tabaco. E ele, mas o tabaco sem filtro também dá uma moca e tal. E eu, Coitado, o gajo estava todo contente, meu. Estraguei-lhe a moca. Olha, tens alguma sugestão, alguma coisa que queiras promover? Não, pronto. Epá, olha, já agora, vou fazer uma terceira data no Porto, convenceram-me, as pessoas pediram, 21 de junho. Sá da Bandeira, portanto vejam isso, já está à venda na Ticketline. 11 de maio também para Braga já está à venda, está bastante composto, é na Ball, não é na Ticketline, mas também é na FNAC e na Vorta. Mas agora é quinta-feira, 4 de Abril, Aveiro. Ainda há bilhetes, não há muitos,
faça favor de esgotarem aquilo. E é isso, não tenho mais nada para dizer. Okay. É um prazer e até à próxima. E tu? Está quase, não é? Está quase. Dia 16 nas livrarias, vai estar em pré-venda na UC, Filho da Mãe, o próximo livro de Hugo Gonçalves. E a festa que terá anões pendurados em candeeiros e cadeiras pelo ar vai ser no dia 11 de maio às 18h30, sábado, na Casa Independente. Mas depois eu lembrarei ali no Intendente. Depois... Já fiz um texto sobre isso, sobre essa casa. Eu sei. Por isso é que eu não te convidei, porque elas disseram estou barrado. Não, já lá voltei depois. Por acaso já acho que olharam para mim como olhas da puta. Filha da puta. E é isso. Até para a semana. É isso. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Subscrever, se quiserem dar uma esmolinha, Patreon, Barbas na Língua. Não temos andado um bocadinho a descurar nas perguntas dos ouvintes e nas sugestões. Fizemos a semana passada, acho eu. Fizemos? Não lembro. Mas esta não fizemos. Próximo em Coimbra ainda vamos ver qual é que vai ser o formato. São perguntas das pessoas que estão lá, se vai gente ou não e se alimentamos. Mas depois, se calhar, depois para a outra semana fazíamos um dedicado às sugestões dos ouvintes, aos temas, não é? Porque andamos aí a adiar isso um bocadinho. E depois temos de trazer um convidado. Já o pessoal dizia, tenho que trazer um convidado. Tá bem. Parece que nós não chegamos. Vou trazer a minha cadela. É isso, eu trago a minha também, matam-se uma a outra. Acho que a tua mata a minha, mas pronto. É possível. E é isso. A minha cadela tem muitas qualidades. Mas não é, guerreira não é não é boa para o fight. Não. Vai chegar ao pé de mim. Esse cão aí é bom para o fight. É bom para o fight. A sério? Não. A minha é ótima para comer bananas. Sim. Aliás, quando eu e a minha namorada estávamos a ver a cena da Maddie, dos cães pesteiros que descobriram o sangue, nós estávamos a falar que era, se houvesse um crime que fosse tráfico de bananas, a minha cadela era... Resolvia. Não, era tipo a CIA ia buscá-la, não é? Precisamos da Amélia para apanhar este contador de bananas. Foi fazer uma prank a um cego, em que eu apresento a minha cadela como sendo uma cadela guia. E ele agarra e de repente o cego vai de rojo para todo lado porque ela não para quieta na rua. E era giro. Era um bom sketch. Era um bom sketch Também. Vá. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.